Saudações, ouvintes da Rádio Universitária UFDPAR. Estamos iniciando mais um programa Nas Ondas da Ciência. E essa edição do Nas Ondas da Ciência, como vocês já sabem, é um programa que leva até você os avanços das pesquisas, descobertas, que fazem a diferença para a sociedade. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem atual, estratégico e de grande importância, que é a mentalidade marítima e sua relevância para o planejamento espacial. No oceano, o nosso oceano, ele cobre mais de 70% da superfície da Terra e é essencial para a vida, mas ainda é pouco conhecido e pesquisado. No Brasil, esse debate ganhou força com a criação do PEM, Planejamento Espacial Marinho, como política pública. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, vamos trazer aqui no nosso programa, estamos recebendo aqui com muita alegria no nosso programa, a pesquisadora Lilian Raquel de Castro Pinto. Ela é mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UFPI e desenvolveu uma pesquisa justamente sobre esse tema. Então, Lilian, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Universitária, da UFDPAR. Quero agradecer aqui o convite do professor Leandro. Retorno aqui à universidade depois de apresentar um trabalho acerca de planejamento espacial marinho e mentalidade marítima, e considero um tema muito relevante, principalmente pela localização geográfica aqui da universidade, está inserida ali na zona costeira. É um debate relevante acerca desse tema. Muito bem. E Lilian, para começarmos essa nossa conversa de hoje, você poderia explicar um pouco para o nosso público o que é exatamente a mentalidade marítima? Sim, a mentalidade marítima, ela consiste numa premissa que traz esse conceito de aproximação entre a sociedade e o mar. Ela visa trazer essa consciência da importância do mar, das atividades marinhas, e trazer a sociedade para esse debate, para essa questão de desenvolver esse pertencimento entre o homem e o mar, e com isso trazer a questão de educação ambiental, participação cidadã, porque o mar hoje, o oceano, ele tem diversas atividades que são desenvolvidas nele atualmente, e é preciso que a sociedade se integre com essa mentalidade para entender que o mar ele é promotor de riquezas, mas também seja cuidados. Então, o oceano, ele ocupa uma parte imensa do planeta, mas muitas vezes a sociedade ainda não enxerga como algo, como algo distante. Por que você acha que existe esse distanciamento entre a população e o mar? Aqui eu destaco 3 pontos relevantes. O primeiro é a questão do investimento, a questão econômica. De acordo com a Unesco e a Comissão Oceanográfica, a gente estima que cerca de 1% dos orçamentos dos países são destinados para pesquisas oceânicas, então muito pouco. Então, além de não ter esse investimento financeiro, eu destaco também a questão da falta de uma educação ambiental. Não existe, pelo menos aqui no Brasil, não existe nos currículos formais escolares nenhuma temática relacionada ao oceano. E, por fim, eu destaco também a questão do ecoturismo, que também é pouco explorado, A gente vê a subutilização desses espaços de turismo relacionados ao mar, e essa subutilização não envolve questões de consciência ambiental, o conhecimento daquele bioma. Então, tudo isso traz esse distanciamento entre a sociedade e o mar. E o seu estudo, ele dialoga com a ideia do planejamento espacial marinho, que é o PEM. Poderia nos explicar de forma simples o que significa esse planejamento e qual a sua importância? De forma bem simples, o planejamento espacial marinho, que é o PEM, que a gente conhece como PEM, ele é como se fosse uma foto viva do mar.
ele traz uma foto mapeando as atividades humanas desenvolvidas nos oceanos e traz essa questão da participação social baseada em ciência e saberes tradicionais. É uma política pública implementada agora em 2025 por meio do Decreto Presidencial 2491 e ele traz esse ordenamento das atividades no mar. Perfeito. E como é que o Brasil se insere nesse debate mundial sobre a governança marinha? O que já temos de avanço e quais ainda são os maiores desafios a se enfrentar? O Brasil ele vem sendo puxado por uma tendência que já se desenvolve na União Europeia, né? Em outros países já tem um avanço em relação à organização das atividades no mar e o Brasil vem seguindo essa tendência. É ainda muito tímida, né? Nós temos poucas pesquisas na área aqui no Brasil. O principal mecanismo que o Brasil tem implementado é o PEN, mas carece também de políticas públicas, de ensino. E aí aqui eu destaco uma iniciativa inovadora do Ministério da Economia, que traz a questão do PIB do mar, que traz também a economia azul, então coloca em evidência como o mar contribui para o desenvolvimento do Brasil. É muito interessante, né, esse estudo, né, e talvez uma pergunta que fosse interessante até do fechamento desse nosso primeiro bloco seria, assim, qual foi assim, a motivação inicial, né, que levou vocês a pensar, vamos falar sobre a questão da mentalidade marítima, né, e porque ele é um tema ainda, assim, eu não sou especialista na área, né, de oceanografia, dos oceanos, né, mas eu acho que ele é um tema ainda pouco dialogado, né, como já foi dito, né, então assim, e aí inclusive quando eu tive a oportunidade de estar lá na apresentação do seu trabalho no evento, né, eu fiquei muito curioso quando eu vi o tema, né, mentalidade, porque às vezes existem temas, né, que são discutidos na sociedade, às vezes você não sabe sobre, ou não tem muita ideia, mas você já ouviu, né? Mas a mentalidade marítima para mim foi assim, foi um termo, né? Que foi totalmente novo, sabe? E assim, como foi esse início, assim? O que levou vocês a dizer, vamos falar sobre isso, né? Vamos desenvolver uma pesquisa nessa área? Na verdade, essa pesquisa eu desenvolvo em um grupo de estudos que eu participo da Universidade Federal do Ceará. Lá tem um núcleo que pesquisa sobre o direito do mar e a ideia de trazer a mentalidade marítima vem da década do oceano, né? A ONU estipulou de 2021 a 2030 que seria essa década dedicada ao oceano. E lá, né, ficou estabelecido que eles iam promover essa cultura oceânica. E isso dialoga com a mentalidade marítima, né? São termos afins, porque traz essa questão de desenvolver essa mentalidade, esse pensamento de que o mar precisa ser preservado, mas também ele pode ser explorado para o desenvolvimento sustentável. Então, a mentalidade marítima aqui no Brasil, esse termo, ele já tem sido usado antes mesmo de se estabelecer essa cultura oceânica pela ONU. É o PROMAR, Promoção da Mentalidade Marítima. É um programa que já vem sendo desenvolvido pela Marinha do Brasil, mas que ganhou força justamente por esse debate internacional que vem acontecendo acerca do mar e do oceano, da importância do oceano. Muito bem. Bom, agora que nós entendemos melhor esse conceito da mentalidade marítima, um pouquinho das motivações e o que é o planejamento espacial marinho, no próximo bloco nós vamos aprofundar como isso impacta diretamente a sociedade e quais os benefícios podemos esperar dessas políticas. Então não saia daí que daqui a pouquinho nós voltamos.
Bom, estamos de volta com Nas Ondas da Ciência. Hoje nós estamos trazendo um tema muito importante, a mentalidade marítima. E hoje nós estamos recebendo aqui a pesquisadora Lilian Raquel. Lilian, o seu trabalho toca um ponto importante, como as pessoas se relacionam com o oceano e como isso pode transformar políticas públicas. Na sua visão, como desenvolver essa cultura oceânica aqui no Brasil? Aqui no Brasil, o ponto-chave é a educação ambiental. É preciso que esse tema chegue nas escolas, é preciso que se desenvolvam políticas públicas relacionadas ao tema, principalmente na zona costeira, com os municípios que estão situados nessa região, para que haja uma participação cidadã maior, para que haja também uma consciência acerca do tema. Então, o que é preciso é trazer a sociedade para esse debate e que, inclusive, o papel da universidade nisso é muito importante. Inclusive, a Universidade Federal do Delta do Parnaíba tem sido uma parceira na implementação do PEN, né? Tem contribuído para que esse debate chegue em comunidades tradicionais também, em comunidades pesqueiras, com aqueles atores diretamente envolvidos na questão do mar e que tem a sua subsistência retirada dessa atividade. E você mencionou que o PEN envolve ciência, saberes tradicionais e também a participação social. Aí você poderia comentar um pouco como essa integração pode tornar a gestão do mar mais justa e sustentável? Sim, o PEN ele traz essa visão multifacetada. É preciso que se integre todos esses atores, porque há saberes e conhecimentos que só aquelas comunidades que estão diretamente envolvidas na atividade conseguem trazer e contribuir para essa política pública. Então é importante integrar, ter essa visão sistêmica, né? Não apartar essas comunidades do debate, porque isso enriquece a política pública e traz essa questão de um desenvolvimento sustentável, justo, equitativo, trazendo um desenvolvimento local também da região. Perfeito. E o seu estudo, né, ele fala sobre a ideia de desenvolvimento sustentável ligado ao oceano. E que exemplos concretos você destacaria de benefícios que o PEN pode trazer para as comunidades locais e para a economia? São inúmeros benefícios, desde geração de emprego e renda, a desenvolvimento da economia azul, que é essa economia ligada ao mar, ao oceano, traz a questão do empoderamento dessas comunidades, né, porque vão participar ativamente dessa política pública. Então é preciso essa visão sistêmica, essa visão integrada, para que o PEN realmente possa ser implementado e traga benefícios para a sociedade, entendendo sempre que é preciso equilibrar preservação ambiental e a exploração desses recursos marinhos. Todos nós sabemos, né, que qualquer pesquisa científica, né, ela demanda esforço, né, e principalmente, né, nós enfrentamos muitos desafios. Então, os desafios eles são reais em todos. Aí vão ter desafios que são maiores, menores. E nesse caso específico, né, nós tínhamos falado no início, né, que o trabalho, o tema em si, né, ele é um tema bem assim, novo, assim, um tema. E você que já se debruçou nesse estudo, já se debruçou nessa pesquisa, assim, se você fosse lembrar assim, qual o maior desafio, assim, se você poderia até mencionar, né, os desafios e qual, assim, dentre os desafios enfrentados, qual o desafio que você olhou assim, nossa, esse desafio aqui foi o mais difícil do processo? O mais difícil do processo é o desconhecimento, né? Na verdade, a gente tem pouquíssimas pesquisas relacionadas ao tema, a gente tem uma literatura mais na parte internacional, mas dentro do Brasil isso é pouco explorado. O direito do mar, ele é um ramo novo, então o principal desafio foi
coletar informações acerca do tema. E, assim, também a questão das comunidades tradicionais, né? Eles ficam um pouco distante a gente trazer a percepção dessas comunidades para a política, no caso PEN, né? Então, a maior dificuldade foi basicamente essas duas, né? O desconhecimento, a falta de pesquisa científica na área e trazer o saber dessas comunidades para dentro da pesquisa. Isso acaba, né, também enaltecendo, né, a importância da pesquisa que você realiza, né, porque acaba se tornando quase algo assim, pioneiro, digamos assim, né, e todo trabalho que ele é meio que pioneiro, né, exige, no campo da pesquisa, né, como você falou, a grande questão é como nós vamos encontrar trabalhos, como nós vamos ler sobre isso, como é que vamos entender o que é que já foi feito por aqui, se existe essa escassez, né, de referência, né? Então realmente isso mostra realmente o grau, né, de importância, né, que esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo tem ganhado, né, realmente esse nível. E assim, com relação a esse estudo, assim, vocês têm alguma... É porque você desenvolve essa pesquisa em conjunto com o grupo de pesquisa lá da UFC, né? Isso. E quais as perspectivas assim, futuras que vocês têm para futuros trabalhos, futuras ações nessa área? Assim, tem algum plano assim, de avanço? Como é que está esse cenário? Sim, com o PEN, esse debate ganhou força, né, principalmente porque agora está sendo implementado no Nordeste, então o Nordeste está se mobilizando, né, para poder pesquisar o tema e estabelecer estudos sobre isso. E a Universidade Federal do Ceará, no caso, que é onde eu participo do grupo de estudo, tem promovido simpósios, congressos e também tem promovido isso dentro das escolas, né, trazendo esse debate para o conhecimento da população, para trazer justamente essa visão multifacetada, essa participação cidadã, esse engajamento social. E também com o PEN, né, o PROMAR voltou a ser explorado, né, a promoção da mentalidade marítima, e isso tem trazido, ele tem também, a Marinha do Brasil tem trabalhado nas escolas, trazendo essa temática para conhecimento dos alunos. Então, agora que o tema está sendo mais explorado aqui no Nordeste, mas eu considero que estamos num bom caminho. Perfeito. E para fechar, né, gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, né? Por que é importante que cada um de nós, mesmo não sendo pesquisador ou gestor, desenvolva essa mentalidade marítima? Importantíssimo, né? Eu considero que a mentalidade marítima ela está para além da pesquisa científica, ela perpassa por muitas questões acerca de pertencimento, de conhecimento, de valorização do mar. Então, é preciso também considerar que, embora você não seja um ator diretamente envolvido na exploração do mar, das atividades marinhas, o mar, o oceano, ele é importantíssimo para a vida, manutenção da vida no planeta Terra. Então, ele traz a questão de regulação do clima, traz a questão das atividades que são nele desenvolvidas, trazendo economia, desenvolvendo municípios. Então, vai muito além da pesquisa propriamente dita, né? O oceano é importante para a própria vida na Terra. Então, faço um convite para que vocês busquem informações, tentem participar. Estão ocorrendo audiências, as universidades do Nordeste, onde está sendo implementado o PEN atualmente, estão bem atuantes. Então eu convido a todos que pesquise, que dê uma olhadinha no tema, para que você consiga entender a relevância do mar para o Brasil, principalmente, né? Porque a gente tem uma zona costeira imensa. Então, e trazendo mais essa questão de consciência ambiental
e a preocupação, né, com as gerações futuras que virão aí. Então, faça esse convite, que conheçam o tema, que participem, porque é muito importante. Perfeito. E estamos chegando ao final de mais um programa Nas Ondas da Ciência. Hoje nós conversamos com a pesquisadora Lilian Raquel, mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UFPI, e que nos ajudou a entender melhor a mentalidade marítima e sua relevância para o planejamento espacial marinho. Um tema que envolve ciência, sociedade e sustentabilidade. Mais uma vez, Lilian, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, de estar aqui compartilhando suas experiências e um trabalho tão magnífico nessa área. Então, todos nós estamos muito felizes pela sua presença aqui e compartilhar conosco os seus saberes. Obrigada, professor. Uma honra estar aqui nessa casa falando de um tema que é tão caro para mim. E espero mais convites aí no futuro, desenvolvendo mais pesquisas e trazendo muitas informações para vocês. Obrigada. Com certeza. E quando tiver, é só falar, olha, eu tenho uma pesquisa aqui, vamos fazer uma entrevista, e aí a gente já marca, né? Não tem protocolos aqui. Ótimo. Então, as portas estão sempre abertas. E você, nosso ouvinte, muito obrigado por ter estado aqui conosco. Nos siga, nos acompanhe nas redes sociais, escute nossa programação em todas as plataformas de streaming de rádio, Radiosnet, no nosso aplicativo multiplataforma, na página da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e também agora no nosso canal do YouTube. Então, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.